Nós seguir ao 25 de Abril de 74, naturalmente, a administração tem mudanças, tem afirmações, digamos assim, há uma afirmação de força, de pretensa força, digamos assim, por parte da administração, e o que se sente é que há uma ideia de estar sobre o território. Esta é uma ideia que surge, é evidente que é uma ideia a partir de Lisboa, e digamos assim, há que reformular a situação. No caso específico de património, tinha havido legislações, ou tinha havido pelo menos cartas internacionais que no final dos anos 70, ou durante a década de 70, tinham muito Conselho da Europa e outros organismos do género, tinham lançado muito a ideia de que o património identitário das regiões, identitário dos países, identitário dos Estados, mereciam digamos assim, uma atenção muito especial. E é interessante que nessa altura a documentação que surge a nível internacional é muito no sentido do património cultural e natural. Portanto, há aqui uma questão muito interessante. Eu digo isto interessante porquê? Porque mais tarde, décadas depois, nós vamos agarrar este conceito quando chamamos paisagem cultural e digamos, dizemos que o trabalho do homem é o reconhecimento do trabalho do homem, o casamento do trabalho do homem com a natureza. Mas isso é já em 2000, portanto estamos aqui a avançar há alguns anos. Regressemos a 80. Na sequência, portanto, deste fervilhar de ideias que surge a seguir ao 25 de Abril, é constituído o IPPC, Instituto Português de Património Cultural. É esta a ideia. Eu não estou muito dentro, digamos assim, da dinâmica que o terá criado, mas, de certa forma, acompanhei o pós essa situação pós-80. Eu julgo que ele é criado formalmente em outubro, ou setembro ou outubro de 80. Curiosamente, eu tinha começado escavações arqueológicas antes, ainda na anterior. As autorizações que eu tinha tido ainda tinha sido no órgão anterior, e depois é criado o IPPC, há uma continuidade. Este Instituto de Património, o que eu sei, digamos assim, é que ele é lançado e as figuras que vão sendo presidentes, que é assim um termo, Instituto Público, a ideia foi saltar da ideia de uma direção-geral, que era uma estrutura mais rígida, para a noção de institutos. Esta foi uma ideia que surgiu, e o Instituto Português de Património Cultural foi criado como tal. Portanto, como uma figura que aparentemente, para nós, leigos que estávamos fora da estrutura jurídica e administrativa, sentíamos que era uma certa modernidade. Digamos, a primeira pessoa que vem dirigir o Instituto de Património é uma pessoa que vem dos museus. A doutora Natália Correia Guedes vem dos museus. E, curiosamente, nessa altura, o que se nota é que a ideia de olhar para o território é a partir dos museus. Portanto, é mesmo dito aos diretores dos museus que olhem para o território, sejam como que elementos de ligação ao Instituto, sediado em Lisboa, na altura, sediado em Lisboa, julgo que estava sediado na Biblioteca Nacional, julgo que junto do edifício, ou no edifício da Biblioteca Nacional, cá em cima, no Campo Grande, e começa a notar-se essa ideia de haver alguém que se preocupa com uma noção alargada de património. Com várias vertentes, os departamentos, chamados departamentos, vários, que eu não sei exatamente agora de memória quais eram os departamentos, mas vários departamentos. Em Lisboa, tudo em Lisboa. Entretanto, há um movimento que surge muito a partir, digamos, da ideia de trabalho arqueológico em Bracara Augusta. Isto é muito importante. A partir de um trabalho de Bracara Augusta, e de uma pessoa que tinha tido uma experiência em França, o Francisco Alves, e que vem dirigir Bracara Augusta, vem fazer escavações em Bracara Augusta. E depois os resultados que vão surgindo nessa década, estamos a falar na charneira da década de 70 para 80,
Na sequência disso, politicamente, com o governo de Sá Carneiro e Polido Valente como secretário de Estado da Cultura, há, digamos assim, como que um movimento de reforçar a importância da intervenção de salvaguarda do património arqueológico e digamos assim, são criados os serviços regionais de arqueologia, Zona Norte, Centro e Sul. Portanto, a ideia do país é dividi-lo em 3 partes, não é? É dividir o país em 3 serviços, digamos assim. Curiosamente, o que acontece com o Francisco Alves é que, na altura, sai de Braga da Augusta e vai para Lisboa, vai para o Departamento de Arqueologia. E, portanto, a partir daqui, há o IPPC, como um instituto público, há os Departamentos de Arqueologia e há os Serviços Regionais de Arqueologia, que são criados estes 3 serviços regionais, que dependiam diretamente do Departamento. Não foi tão claro assim, mas dependiam por bom entendimento da situação. Não é? Esta era uma dependência que, digamos assim, era uma dependência diplomática, já que a dependência financeira era completa, não é, praticamente, mas houve aqui um assumir de regiões, que, curiosamente, até na própria responsabilidade que era dada aos serviços regionais, as regiões eram desiguais. Por exemplo, a região norte era delimitada pelo Rio Douro, era regressar ao território romano da Tarraconense. O território da zona centro, com sede em Coimbra, era entre o Rio Douro e o Rio Tejo, qualquer coisa deste género. E depois abaixo do Tejo era toda a zona sul. Portanto, esta foi a forma, na minha opinião, julgo, nunca fiz pergunta sobre isto, mas a ideia era preciso criar uns serviços regionais e, portanto, foram criados da forma mais simples, norte, centro e sul. Os serviços regionais de arqueologia são criados e é importante salientar isto. Os serviços regionais de arqueologia são criados por teimosia de algumas pessoas, não é? Ou seja, as pessoas, havia uma necessidade de olhar para o território. Porque o próprio conceito de património e de património cultural foi evoluindo, foi mudando, não é? A primeira ideia de património cultural e natural, o retirar o inatural, foi uma primeira fase. Depois as noções foram evoluindo. Por outro lado, também há aqui uma questão que é a ânsia de mudar o país. Estamos a iniciar a década de 80, o 25 de Abril tinha-se dado há meia dúzia de anos, e portanto a ânsia de mudar o país fazia com que toda a gente, muita gente, quisesse mexer no território, fazer pequenas alterações, grandes alterações, alterações com qualidade, alterações com menos qualidade. Digamos assim, o que assistíamos no país é que todo o Presidente de Junta, todo o Secretário de Junta, todo o Vereador, todo o Presidente de Câmara, eram projetistas de intervenção no país. E, portanto, há muito aquela ideia de, por favor, não estraguem, não é? Não é? Usar um bocado o que o Alexandre Colano dizia, o que é que queremos que se faça ao território, deixem-nos estar quieto. Era o que ele dizia, de certa forma. E eu julgo que, por outro lado, também surgiu aquela ideia da novidade. E a novidade era a arqueologia. Portanto, digamos assim, esta ideia de mexer no país também era a ideia da novidade. Por outro lado, também é importante dizer que as próprias faculdades, as próprias universidades e as faculdades de letras estavam, digamos assim, a lançar, estavam a sair as primeiras pessoas dos cursos de arqueologia. Porque, fundamentalmente, os cursos eram de História, não é? E depois, mais tarde, já estamos a falar na década de 70, as primeiras evoluções que surgem é as pré-especializações, são os cursos de 5 anos das faculdades, e começam a surgir no 4º e 5º ano dos cursos as pré-especializações em arqueologia. Isto faz com que, também, academicamente, comecem a surgir e comecem a haver pessoas no mercado que podem responder a algumas solicitações que eram feitas. Também é evidente que a ideia de que, então, no verão, isso era normal, todo o Presidente da Câmara queria uma novidade, queria um novo castro, queria umas mamoas, queria umas antas, queriam todos
a descoberta de mais qualquer coisa, porque era a primeira página na altura nos jornais. E, digamos, todo este conjunto de situações faz com que a arqueologia, a partir muito dos resultados das escavações que vão surgindo muito em Bracar Augusto e Mértola, há 2 sítios no país que se transformam em sítios de escavação permanente, trabalho permanente, investigação permanente e com resultados também permanentes. E essa ideia, essa força acaba por resultar num primeiro congresso de arqueologia, num congresso de arqueologia, nada de primeiro congresso depois de 25 de Abril, Congresso Nacional em 1980, que foi organizado em Faro, e foi o último Congresso Nacional que houve de arqueologia. E em que, claramente, houve por parte do Secretário de Estado, Polídio Valente, um empenho muito pessoal. E ele, na própria abertura do Congresso, alerta para, digamos assim, as dinâmicas e as capacidades de resposta a essas dinâmicas que o futuro ia colocar. Ora bem, os Serviços Regionais de Arqueologia integram-se aqui, nesta perspectiva. E, digamos assim, as pessoas entram nos Serviços Regionais de Arqueologia, vindos do Ministério da Educação, na maior parte, o setor inicial é todo constituído por pessoas que vêm do Ministério da Educação. Porquê? Porque eram professores. Era a carreira que existia, era a carreira de professores. Na área da História, nas várias... portanto, digamos assim, a primeira constituição dos Serviços Regionais de Arqueologia surge praticamente com gente requisitada ao Ministério da Educação e depois, então, são feitos os primeiros concursos e entram, os primeiros técnicos entram já pelo concurso público, o concurso aberto, concurso público nacional, que foi feito a nível nacional, entram as pessoas para os serviços de arqueologia. E estes serviços de arqueologia são lançados sobre o território, sobre um território enorme, como é que é dizer, como descobridores de um território, descobridores de uma relação com o território, e muito ao jeito da diplomacia do próprio serviço, com capacidade muito reduzida, como é evidente, não é? Muitíssimo reduzida. Há uma política de carta arqueológica, e a política de carta arqueológica é muito importante. Há sítios onde esta carta arqueológica já vinha a ser feita antes até de 25 de Abril, digamos assim, de 74, havia algumas preocupações nesse sentido, mas depois, manifestamente, a questão da carta arqueológica é altamente defendida e surge aí a ideia, esta ideia da carta arqueológica é muito agregada à ideia de planeamento do território. Os próprios municípios também são chamados a fazer os chamados PDMs, não é? E ao fazerem os PDMs, naturalmente querem que se saiba qual é o potencial arqueológico. E, portanto, há aqui uma situação que vai correndo ao longo da década de 80, que é sempre uma situação de que os serviços são capazes de fazer alguma coisa, mas precisavam de fazer 10, 20, 30 vezes mais. Não conseguiam responder a este tipo de situações. Digamos assim, o grande passo dos serviços regionais é muito importante, mas é insuficiente. Eles vão crescendo aos poucos. Por exemplo, no caso da região norte, os serviços são instalados primeiro numa estrutura de um edifício da Universidade do Minho, cedido, e depois começaram a crescer, os serviços começaram a crescer, e entretanto, a partir de 83, julgo 83, 84, digamos assim, eu venho para o Porto, fico na delegação de Cultura, muito apoiado pelo delegado de Cultura na altura, Rui Feijó, que já tinha feito todo este apoio desde 79, e eu venho, digamos assim, como que representando os serviços regionais de arqueologia que estavam em Braga para o Porto. E gradualmente o que aconteceu foi que começou a aumentar a estrutura do Porto. E começou a aumentar a estrutura do Porto, um bocadinho em detrimento de Braga. Porquê? Porque a delegação, muito por força de Rui Feijó e da pequena equipa que o envolvia na delegação de Cultura, era muito motivador de uma interdisciplina, digamos, de uma articulação interdisciplinar.
digamos assim, digamos, salta também ao mesmo tempo, ou, praticamente em paralelo, a estrutura da arquitetura, com a arquiteta Margarida Coelho, e digamos, começa a surgir aqui um polo no Porto, um polo que se vai reforçando, um bocadinho em detrimento de Braga, não é? Há aqui, manifestamente, houve aqui sempre algumas dificuldades, como é evidente, quer dizer, a ideia de trazer o serviço, parte do serviço de Braga para o Porto, há sempre aquela ideia de que estão a concentrar o serviço noutros sítios, mas aos poucos as situações foram acontecendo e a situação acabou por ficar bipolar, bipolar no bom sentido, dois polos, não com duas atitudes, mas com dois polos. Digamos assim, há um crescimento do serviço, que tinha muita limitação, é evidente, tinha muitas limitações. É um pouco difícil dizer-lhe agora nomes, mas sei, por exemplo, Orlando Sousa foi das primeiras pessoas a entrar, Orlando Sousa, e eu... Depois, entretanto, houve também algumas mudanças. Por exemplo, lembro perfeitamente que o Miguel Rodrigues estava, na altura, requisitado a trabalhar em Miranda de Douro e depois veio integrar o serviço. Posso estar aqui a falhar outros nomes, com certeza que estarei a falhar outros nomes. E depois, mais tarde, vem o Rafael Alfenim, que vem do Alentejo. Depois entram outras pessoas, a Anabela Lebre também entra já numa fase mais tardia. Portanto, o serviço vai crescendo. Agora, com nomes exatamente assim, não lhes sei dizer muito mais. Sei que o primeiro diretor dos serviços regionais era cumulativamente uma pessoa da Universidade do Minho. Digamos, porque não era do quadro, era o Sandro Lemos, não era do quadro, ele foi sempre diretor designado, digamos assim, não é? E, portanto, só quando eu entrei é que fui já diretor regional. Portanto, mesmo esta fase de transição, isto acontece só em 88, portanto, esta fase entre 80 e 88 foi uma fase de muita afirmação. Basta dizer que isto acontecia em todo lado. Isto aconteceu nas 3 zonas do país. Mas basta dizer, por exemplo, que numa região norte nós estávamos equipados com uma viatura, praticamente. E, portanto, era uma capacidade muito reduzida. Havia de facto uma ideia muito forte, havia uma capacidade muito forte da nossa parte, havia uma vontade muito forte, mas não havia telemóveis, não é? Era tudo telefones fixos. Portanto, tudo isto criava imediatamente problemas na própria relação, na ida ao campo, no trabalho ao campo. E, portanto, estas ideias, esta fase inicial era mesmo uma fase muito de um preâmbulo, não é? Era um preâmbulo de serviços, não é? E, por outro lado, também, a palavra regional, serviços regionais, também começou a ser muito usada, sendo usada com interesse ou sem interesse, ou com pouco interesse, conforme os diversos governos iam surgindo. Porque eu participei em várias reuniões durante essa década, e uns diziam era melhor descoordenar os serviços, no sentido de chamar-lhe descentralizar os serviços, e não descentralizar os serviços sem os descoordenar. Havia outros que diziam é melhor afirmar os serviços regionais. Depois surgiam as questões, vamos pelo regionalismo, mas é os serviços regionais. Não, é melhor colocá-los muito na lógica da descentralização, atuarem, mas retirar-lhes a palavra, a força da palavra. Isto aconteceu ao longo da década de 80. Natural, são serviços novos que apareciam e, digamos assim, com uma capacidade de intervenção grande, mas manifestamente com uma capacidade limitada em relação às responsabilidades que tinham. Mas foi, sem dúvida, foi o polo inicial. E depois no Porto, e este é importante, no Porto o Serviço Regional de Arqueologia ganhou uma certa força quando deixou, de certa forma, de ser especificamente da arqueologia e começou a agregar a área dos arquitetos. Eu sempre fui defensor disto, não é? Salvo situações muito pontuais, mas não foi uma situação muito bem aceita no resto do país, que era muito mais defensores de que a arquitetura era uma coisa e a arqueologia era outra, e não esta leitura
transversal do património. A questão que se coloca também é assim, ao longo da década de 80, vão surgindo vários presidentes do IPPC. E é interessante que esses presidentes têm diferentes formações. A doutora Natália Correia Guedes era uma senhora dos museus, não é? E, portanto, a defesa de que os museus deviam ser autónomos e não estar amarrados a uma estrutura administrativa enorme que era o IPPC é interessante, porque surge aí a ideia do Instituto Português de Museus. Curiosamente, a seguir vem o Dr. Palma Ferreira, que era um homem da literatura. E, curiosamente, é aí que surge a autonomia das bibliotecas e dos arquivos. E, portanto, vão surgindo institutos, digamos, de âmbito mais disciplinar e que vão, digamos, retirando peso ao IPPC, vão tirando peso ao IPPC, mas, digamos assim, o IPPC vai se transformando cada vez mais numa estrutura do chamado património arquitetónico, arqueológico, muito nessa ideia. A seguir vem o engenheiro Lamas, que era um homem da engenharia das obras. E, portanto, naturalmente, também ele vai ter essa força digamos assim, de tentar mudar o Instituto na lógica mais da intervenção em obra. E surge aí, com ele, manifestamente, que surge a ideia assim eu interpretei, continuo a interpretar, e na altura também interpretei, surge a ideia de que um Instituto de Património, Instituto Português de Património Cultural, para agregar e para responder a um território enorme, não é? Enorme na perspectiva de património e da riqueza patrimonial que é Portugal, o que acontece aqui concretamente é que ele vai afirmar muito esta perspectiva da intervenção em obra, da intervenção da conservação, do restauro, da recuperação de edifícios, que estavam edifícios, digamos assim, com o uso desajustado, ou sem uso, ou um uso diversificado, ou até sítios que era preciso recuperar quase na totalidade. Isso acontece muito com o Tibães. Tibães é readquirido pelo Estado, não é? Precisamente para responder à recuperação de um espaço monástico e muito por pressão da sociedade regional, Braga, é evidente. Aqui no Porto torna-se muito evidente a cadeia da relação. E digamos assim, este arranque de um IPPC Norte, a ideia de um IPPC Norte, era que era preciso, eu interpretei assim, era necessário que esse IPPC Norte agregasse as diferentes valências e pudesse subir administrativamente. E eu digo ao subir administrativamente o que é isto. Os serviços regionais de arqueologia eram divisões, eram equiparados a divisões. Porquê? Porque o Departamento de Arqueologia era um serviço e, portanto, havia aqui uma dependência administrativa ou burocrática na própria gradualidade. Portanto, chamavam-se diretores regionais, mas eram equiparados a nível da administração pública a divisões. Com todos os problemas que estas situações trazem. Bem, eu julgo que esta subida que de facto é pretendida nessa altura, no final dos anos 80, e vem depois a formalizar-se em 1990, é a passagem ao papel de uma estrutura de peso no norte, no centro, sediada em Coimbra, no sul, sediado, julgo que em Évora, julgo que foi esta situação. Na altura manteve-se, digamos assim, a própria estrutura inicial, das tais três regiões, digamos assim, debruçadas sobre os problemas de património, e nessa altura, nessa remodelação, os serviços regionais de arqueologia, digamos assim, deixam de ter o papel timbrado que tinham, não é? E integram-se no IPPC Norte, não é? Formalmente. Não é? A integração formal é mais fácil.
a integração comportamental é diferente. E, portanto, são situações que são sempre difíceis, obrigam a certas identidades. Os serviços regionais de arqueologia tinham crescido. E eu tinha entrado no Serviço Regional de Arqueologia como diretor de serviço regional em 1988, exatamente, e desde essa época até 90 o serviço cresceu. E, portanto, o serviço que é integrado, o serviço que em 92 é integrado, é um serviço maior do que era o serviço quando o recebi em 88. Não é? Portanto, o núcleo do Porto, digamos assim, do serviço regional tinha crescido, o de Braga tinha mais ou menos estabilizado, não estou agora muito bem dentro dos números, mas tinha praticamente estabilizado, ao nível de técnicos e de funcionários, mas o do Porto cresceu fundamentalmente ao nível de pessoas da arqueologia, de arqueólogos. Não é? Com o Serviço Regional de Arqueologia, e eu posso falar no período de 88, 89, até à remodelação, digamos assim, até à integração, a preocupação que nós tínhamos nessa altura era, em primeiro lugar, e aliás até se publicou, isso foi uma coisa que foi publicada num documento de trabalho, que era, digamos assim, conjugar, sumariar toda a investigação que estava a ser desenvolvida a partir dos investigadores que não eram do IPPC. Havia vários trabalhos ao nível das universidades, começavam a surgir aos vários níveis e, digamos assim, os serviços regionais procuraram congregar esta situação. Por outro lado, e saiu digamos assim, um pequeno livro sobre os planos de investigação, os projetos de investigação que estavam a ser desenvolvidos na região norte. E, curiosamente, o que é que acontecia? Havia pessoas que estavam ligadas às universidades e tinham os seus projetos, havia pessoas ligadas aos municípios também, tinham os seus projetos de trabalho, e pessoas também do Serviço Regional também tinham os seus projetos de trabalho. E, portanto, tudo isso agregou, integrou digamos assim, essa súmula que foi publicada. Em paralelo com isso, havia uma resposta aos pedidos sistemáticos das câmaras municipais. Porque aparecia uma coisa, era necessário ir ver, a questão, começou a surgir muito a ideia que a questão da arqueologia, dos achados arqueológicos, podiam entravar algumas obras. E tivemos situações muito interessantes, tivemos situações de pedidos muito antecipados para irmos ver as coisas porque estavam a pensar em obras, e tivemos situações digamos assim, de haver destruição e depois de haver a destruição chamarem-nos, olhem, foi descoberta aqui uma coisa que entretanto o manobrador da máquina não sabia. Portanto, os vários comportamentos sociais, e portanto, esta era uma das preocupações. A outra preocupação foi a de tentar coordenar a carta arqueológica. Eu lembro que uma das primeiras preocupações que tivemos nos serviços regionais de arqueologia foi, digamos, encher uma parede, ter uma parede com a cartografia da região norte e percebermos, de facto, a importância e o peso das cartas arqueológicas. E isto é interessante porque percebíamos também o ritmo dos próprios trabalhos que estavam a ser desenvolvidos nos diferentes municípios e pelas próprias equipas que estavam a trabalhar. Havia sítios onde houve muita evolução de sítios arqueológicos, houve outros sítios onde não houve praticamente evolução nenhuma. E, portanto, nós para aquela carta não percebíamos só qual era a realidade patrimonial da região, mas sabíamos muito bem qual era a realidade da força emotiva, da força de trabalho das diferentes entidades que estavam a trabalhar no património. Portanto, davam-nos estas duas vertentes interessantes, esta leitura da cartografia. E isto ajudou bastante. Responder muitas vezes à questão prévia. Surgiu na altura, interpretado de muitas formas, começou a surgir muito a ideia da arqueologia de acompanhamento. Ou seja, faziam uma obra, estavam a fazer a obra e ia lá um arqueólogo de vez em quando ver, ou semanalmente ver. Eu fui sempre contra isso. Porquê? Porque o que ia ver era ver a destruição, formalizar a destruição. Não é? Ia passar a certidão de óbito. Morreu. Mais um muro romano que morreu. Ou mais uma espécie, mais uma necrópole. Era esta a ideia. Gradualmente isso foi mudando. E, portanto, eu lembro de dizer aos colegas, falarmos aos colegas dos serviços regionais e dizer, meus amigos, nós aqui temos que saber gerir muito bem a úlcera nervosa,
Porque se nós não sabemos gerir a úlcera nervosa, elas vão surgir umas em cima das outras. E nós, como arqueólogos, estamos aqui, vamos ter que fazer essa gestão. Primeiro, tentar não ganhar a úlcera nervosa, porque era um permanente nervosismo perante as solicitações de um país, de uma região. E é importante dizer que, nesta altura, não havia autoestradas no norte do país. Portanto, chegar a Bragança demorava 5 horas. Tínhamos esta noção. Havia sítios onde era mais fácil, estou a falar de Miranda do Douro, por exemplo, era mais fácil fazer um percurso por Espanha, que era preciso uma autorização de Lisboa, para nós sairmos, para fazermos aquele percurso. Portanto, estas situações eram interessantes, eram perspectivadas desta forma. E até algumas situações um pouco encaricatas que os serviços regionais tiveram, que necessariamente a passar para uma direção de aumentar o serviço, no caso, depois das direções regionais, foi manifestamente bom. Nós, inicialmente, eu lembro que nos primeiros anos de serviços regionais, nós tivemos um Jeep, o MM, quando era preciso mudar pneus, tinha que ir a Lisboa mudar pneus. E, portanto, esta ideia de um centralismo, até que um dia já não podia ir e disseram, mas tem que vir. E foi para Lisboa. Meti o Jeep no comboio. Na altura havia comboio para Lisboa, meti o Jeep para comboio e disse, olha, o Jeep está em Lisboa, em Santa Apolónia, fazem favor, vão lá buscá-lo e mudar de pneus. E, portanto, assim aconteceu, porque era muito esta noção, não é? Queriam que fosse para Lisboa, foi. Não tinha, era pneus para chegar lá. Agora, repara, esta ideia foi mudando e o crescimento do âmbito dos serviços, do IPPC, e perspectivar também hoje, é diferente ver isto hoje do que ver na altura. Na altura, houve muita gente, algumas pessoas, muita gente, não direi, mas muita gente, algumas pessoas que acharam que era uma perda de identidade dos serviços regionais, que havia uma certa perda de identidade. Foi uma situação de partilha, mas na realidade passou a haver uma relação diferente. E porquê? Porque as delegações regionais, ou as direções regionais, mantendo uma articulação com as delegações da cultura, mantinham essa articulação, portanto, nas outras áreas que não património, digamos assim, sempre uma ligação muito diplomática. As direções regionais do IPAR trabalhavam diretamente ou articulavam ou tinham o diálogo permanente com a presidência do IPAR, que é ligeiramente diferente do que ter uma relação departamento-vice-presidente. Embora nós tivéssemos sempre um vice-presidente magnífico ao nível de património, que era o do bairro Oleiro, e ao nível de do departamento também. Não é? O António Carlos teve um papel excepcional no lançamento e depois o Fernando Real já foi uma forma diferente de afirmar o departamento, mas as relações eram sempre interessantes, mas eram sempre relações indiretas. E, portanto, passou a haver uma ligação mais direta com Lisboa, com a presidência, e, portanto, este crescimento foi bom e o alargamento. Os serviços regionais extinguem-se, é verdade, mas integram-se nas novas estruturas como divisões de arqueologia. Portanto, não há propriamente uma perda de identidade, nem há, digamos assim, uma perda de capacidade de mobilização e de movimento. Pelo contrário, na minha opinião, trouxe vantagens. Isso depende muito também, lá está, das pessoas que estão nos lugares. Os lugares existem, mas depois são preenchidos por personalidades diferentes. E lembro perfeitamente que a ultrapassagem dos problemas financeiros, eu lembro da arquiteta Margarida, por exemplo, ultrapassar um problema administrativo, claramente, que tinha com a evolução da obra de Santa Vitória, com um senhor que vinha todas as semanas fazer pagamentos ao Porto. Não é? Um senhor que vinha de Lisboa, da tesouraria, vinha todas as semanas, ou praticamente todas as semanas, porque era digamos assim, uma responsabilidade direta. Não havia ainda competência da direção, ainda não eram direções regionais, é aquele período de transição. Portanto, houve forma, nunca deixaram as pessoas de ser pagas devidamente, não é? Mas houve sempre formas. Agora, não se entende, vem um carro de Lisboa ao Porto para fazer pagamentos. Mas a verdade é que foi o crescimento do serviço. O crescimento de um serviço de uma área da cultura que era uma situação completamente nova. Portugal teve sempre uma estrutura montada, muito a partir dos próprios museus. Os museus, sim, eram umas estruturas relativamente fixas antes mesmo do 25 de Abril.
todo o resto da evolução teve que acompanhar a modernidade, teve que acompanhar a modernidade das solicitações. As solicitações foram se tornando mais modernas, as exigências foram crescendo e, portanto, cada ano que passava, já não estou a falar em décadas, mas a falar em anos, as situações foram-se notando e, digamos, houve uma tentativa de resposta através da administração pública, o que não é fácil, não é? Porque são situações sempre muito rígidas. Não é? Eu começava por fazer uma referência, puxando um pouquinho atrás, à questão dos presidentes, dos responsáveis, irem autonomizando as áreas do Instituto, primeiro os museus, as bibliotecas. O engenheiro Lamas afirma muito a questão da intervenção em obra de arquitetura com a vertente de arqueologia. E digamos assim, a ideia, por isso é que o IPAR é um Instituto Português de Património Arquitetónico e Arqueológico. É esta a ideia. Porque os outros institutos estavam autonomizados. E, portanto, nós já não nos tínhamos que preocupar com os museus, embora nos tivéssemos que preocupar, e a engenheira Margarida, por exemplo, teve um papel interessante até no próprio Museu Soares dos Reis, que era a obra num património classificado. Portanto, autonomizar, digamos assim, a vida do museu com a vida do sítio em que estava, quase que diria, o contentor em que estão instaladas as situações. Portanto, isto aconteceu muito nesta perspectiva. É evidente que os conceitos internacionais também foram evoluindo, foram melhorando, as responsabilidades também da capacidade de resposta também foram mudando, e nós chegámos a uma charneira dos anos 90, em que a época, digamos assim, a época forte, a época 90, em que em Portugal também há alterações políticas ao nível governamentais, e na lógica da afirmação também, muito esta perspectiva da afirmação, que estávamos com um quadro comunitário à vista. E curiosamente, eu entro de facto em 98 por concurso público, e entro em 98, e quando entro não posso esquecer da mochila, deixa-me usar este termo menos bonito, mas que é o que eu sinto, da mochila que eu trazia desde 80. Eu entrei em 82, mas estava a trabalhar na investigação desde 80, articulado com a delegação. Depois entrei em 82 nos serviços regionais, no IPPC, e portanto eu trazia toda esta história, muita conversa, muito diálogo, muita percepção, pelo facto de ter estado durante muito tempo na delegação de cultura, portanto juntamente com o IFEJO e com os delegados que entretanto surgiram, e portanto havia uma conversa muito permanente, constante, de opinião, discussão. Então, há aqui um construir de um mundo, digamos assim, de uma lógica de cultura numa região, que digamos assim, foi importante para mim. Digamos, eu assumi-o quando entrei em 98 com as responsabilidades de diretor regional. E tinha estado durante muito tempo também em simultâneo na investigação com a questão tongómica. Portanto, quando entro, a primeira coisa que sugiro e que só foi possível concretizar devido ao trabalho imenso de muita gente, ou das pessoas que estavam que existiam, das diferentes vertentes, foi propor um contributo para um plano estratégico. E de contributo para um plano estratégico, nós estávamos numa região e tínhamos contribuído para um plano estratégico que tinha que ser apresentado via presidência do IPAR, não é? E curiosamente aqui também é interessante porque na presidência do IPAR, mais uma vez, entram personalidades que vão mudar um pouquinho a forma de atuar. E curiosamente entra o Dr. Luís Calado, que é um homem da economia, mas um homem da economia no sentido de colocar ao serviço da produção, não é? A produção no trabalho de património, uma leitura bastante alargada, bastante ampla. O Dr. Paulo Pereira, que era um homem das artes, não é? Que era um homem da história e, portanto, muito virado para a investigação, e o arquiteto Passo Leite. O arquiteto Passo Leite, um homem magnífico, tinha tido experiências já anteriores também e, portanto, estava digamos, a reanimar a sua força também dentro do próprio Instituto, já tinha sido responsável como vice-presidente em instituições anteriores, tinha tido outras responsabilidades também, e portanto é uma equipa
que cobre, digamos assim, as várias vertentes, dinamizado muito por uma vertente que era a economia, numa lógica digamos, pôr a economia, ou pôr o dinheiro, deixe-me dizer assim, pôr o dinheiro ao serviço da evolução do património, da recuperação do património, no sentido de recuperar o património para uso. Nós tínhamos o caso de Tibães, que estava sem uso, e depois foi todo reativado, ou grande parte reativado, e percebeu-se que havia que dar uso, e este é um dos aspectos muito importantes que surge nesta charneira, que é pegar no património para dar-lhe uso. Que uso? Havia sempre a tendência anterior que era só para o turismo. Não, o uso do cidadão. Há que recuperar o usufruto do cidadão no cotidiano. E não fazer uma peça muito bonita para virem os visitantes. Não, os visitantes também, mas fundamentalmente perceber. E outra coisa também que é importante perceber é que nós estávamos, no final do século, no século XX, estávamos muito a acompanhar a evolução dos conceitos, nomeadamente a Carta Europeia, a Carta da Paisagem Cultural, que traz um desafio enorme, que é ver o património integrado, ver as formas de uma forma global, integrado, e não só a umidade que vem na parede A ou o problema do alicerce B, quer dizer, deixámos de ver essa perspectiva assim, ou pelo menos a tentativa foi deixar de ver isso, e passar a ter uma leitura muito mais articulada, muito mais global. E foi esse desafio que foi feito nesse contributo para o plano estratégico, e curiosamente esta casa, eu digo esta casa como direção regional da IPAR, esta casa, as pessoas que estavam na casa, constituíam o corpo da casa na altura, entregaram-se corpo e alma a esse planeamento. E quando lembro-me de uma das questões que na altura me foram colocadas, e planeamento para quantos anos? Não é? E eu na altura lembro-me de dizer um número que estava a ser trabalhado, ouvia-se muito quando se falava nos planeamentos dos quadros comunitários. Não é? Pensar na situação ao nível de décadas. Não é? E eu, porque na altura, em 98, já tinha uns anos de património, trabalho em património, e percebia o ritmo de intervenção, disse, vamos planear para 30 anos. Vamos pôr como horizonte de planeamento 2030. E assim pensamos todos. Assim fizemos todos, essa perspectiva. Com realismo? Não, com algum idealismo, não é? Como é evidente, com algum idealismo. Mas é verdade que esta casa construiu um plano, fez um contributo, um plano, um volume bem grosso. Na altura ainda havia páginas amarelas nos telefones e aquilo ultrapassava em espessura, era mais do que as páginas amarelas. Fizemos um documento em que integramos todos os sítios na lógica, os sítios que na altura achávamos, os sítios onde tínhamos alguma tutela. Esta é uma questão interessante, é que a tutela, portanto, não íamos ser idealistas quando propuséssemos a ideia de dizer, isto não é nosso. Não. Imediatamente também numa lógica de tutela. Portanto, houve aqui uma articulação também de tentar ganhar atitude perante os sítios onde possivelmente podíamos vir a trabalhar. E, portanto, esse plano global foi muito bem trabalhado por muita gente desta casa, que trabalhou bastante, trabalhou com gosto e colocou cá fora uma coisa que normalmente não era pensado. Embora na Unesco estivesse a ser pedido, que era o cronograma de intervenção, os cronogramas de intervenção, e não o somatório de intervenções. E esta ideia de sairmos da ideia de somatório de intervenções para cronograma de intervenções permitiu-nos depois ter uma, digamos assim, ganharmos algumas apostas junto dos quadros comunitários. E aqui também há que pensar numa outra situação, que foi a reorganização do IPAR, que deixou de ter aquela lógica das 3 regiões para passar a ter outras lógicas de regiões, que foi, na altura, muito pensado, julgo eu, politicamente, nas futuras regiões. Não tinha havido
o referendo, e portanto havia o referendo da regionalização, havia a ideia das regiões, e portanto foram criadas, na altura, Porto, Coimbra, Lisboa, João de Lisboa, Évora, Faro e Vila Real. A de Vila Real nunca avançou, digamos assim, porque nós tínhamos tudo muito concentrado aqui no Porto, é verdade, e digamos, conseguimos dar resposta a muita desta situação, e mesmo as pessoas que tinham sido integradas, porque entretanto houve um concurso, mesmo as pessoas que foram integradas na direção regional do IPAR de Vila Real acabaram por funcionar muito articulados connosco, e digamos, nunca formalmente existiu depois uma direção regional de Vila Real em termos de diretor, estava um bocadinho aqui acumulado com o Porto. Esta situação funcionou numa perspectiva, não foi imediata, foi ao longo do tempo, foi fundamentalmente durante os primeiros anos do século XXI, 2000, 2001, precisamente na altura em que nós somos desafiados. E aí, claramente, eu não sei quem é que foi responsável pelo desafio. Mas lembro-me de ter uma conversa depois de várias intervenções em vários sítios, ter uma conversa a pedido do engenheiro Braga da Cruz, em que desafiava, de facto, que nós, digamos, assumíssemos um papel mais forte, porque tínhamos uma estrutura já relativamente organizada aqui na direção regional. Arquitetos vários, de diferentes escolas, mas com alguma influência de uma relação muito interessante com a Escola do Porto, e portanto isso também ajudava, uma equipa mais forte da vertente de arqueologia e muito esta ideia de que havia possibilidade de complementar intervenções. Lembro-me deste desafio do engenheiro Braga da Cruz e depois surgiu uma nomeação em Diário da República em que o diretor regional era o coordenador, assumia as responsabilidades do coordenador do quadro comunitário, isso aconteceu em algumas zonas, assumia dos quadros comunitários numa área, numa vertente que era uma vertente regional. E havia depois uma articulação com a vertente nacional, que era o plano operacional. Havia um plano operacional nacional e havia um plano operacional havia planos operacionais regionais. E, digamos assim, nós complementámos bem este tipo de situações. Por exemplo, as intervenções muito em património arqueológico, a parte dos castelos, esse tipo de situação era mais cometida à parte regional. E depois à parte nacional eram mais as outras intervenções, no sentido dos teatros, de teatros, esse tipo de situações assim mais alargadas, mais amplas. Este era o quadro base de intervenção. Sim, esse plano estratégico, eu julgo que esse plano estratégico é que serve para as pessoas da vertente do planeamento político, nomeadamente o engenheiro Braga da Cruz, por exemplo, que julgo que usa aquele documento um bocadinho para dizer às pessoas de Lisboa: meus amigos, há aqui planeamento. E este planeamento tem que ser gerido muito a partir desta... Há aqui. E nas outras regiões, uns tinham mais, outros tinham menos, mas as experiências também eram diferentes. Aqui havia. E portanto, quando eu sou designado como coordenador, na altura havia o coordenador do quadro comunitário, o coordenador da área de património do quadro comunitário norte, não é? do POC, do plano operacional da região norte, que tinha uma vertente, tinha a vertente muito da intervenção do património arqueológico, na parte dos castelos, muito nesta perspectiva, enquanto o POC, o Plano Operacional da Cultura, era gerido a partir de Lisboa, e era gerido por uma entidade autónoma. Porquê? Porque os planos operacionais tinham gabinetes autónomos. Não é? O plano operacional tinha um gabinete autónomo que funcionava a partir de Lisboa, com o qual nós articulávamos muitíssimo bem. Portanto, a nossa articulação diplomática foi sempre muito boa, diplomática administrativa, e aqui também foi criado um gabinete porque a direção regional não tinha as valências necessárias à gestão de uns milhões de euros que nós estávamos a ser responsáveis.
E, portanto, o quadro, esse plano estratégico, o contributo para esse plano estratégico serviu para nós a nível da região, mas também serviu a nível do POC central. Digamos, um plano que nós contribuímos nessa vertente. Portanto, essa situação funcionava relativamente bem, digamos assim. Não havia dois gestores no mesmo sítio. Havia um gestor para umas coisas e outro gestor para outras. Era eu para certos determinados sítios, parte arqueológica, os castelos. Havia a doutora Pinheiro de Azevedo em Lisboa. Portanto, cada um o seu, mas quando era necessário estávamos os dois, digamos assim, a articular situações e articulámos algumas situações muito interessantes. Digamos assim, isto é tudo suportado no documento de planeamento. Não é? Depois vieram a surgir noutras regiões o documento de planeamento, outros documentos de planeamento também, mas este foi o que suportou tudo. E ao suportar e ao existir na fase prévia ao quadro comunitário, ao lançamento do quadro comunitário, fez com que nós não perdêssemos muito tempo depois a dizer onde é que vamos gastar o dinheiro? Como é que vamos gastar o dinheiro? Não era preciso, que estava ali tudo já, era que articular. E por isso esse gabinete é constituído, um gabinete paralelo, integrado na Direção Regional, integrado fisicamente, digamos, na Direção Regional, mas autónomo, era completamente dependente de mim, e funcionava, digamos assim, portanto, sob a responsabilidade do coordenador, e permitiu imediatamente também lançar propostas. E isso fez com que nós, ao longo dos anos, tivéssemos propostas acima do valor que tínhamos em orçamento. Tínhamos o orçamento dividido por anos, tínhamos sempre uma possibilidade de ultrapassar uma certa parte, uma certa percentagem, e lembro que na altura negociámos bem a situação, negociámos no sentido de concordarmos bem entre o gestor do quadro comunitário, que era o engenheiro Braga da Cruz, e nós, em que fizemos uma aposta muito grande de início, ou seja, digamos assim, em vez de irmos por uma fase de gastar e dividirmos em fatias iguais, anuais, aceitaram que nós fizéssemos, e na altura a própria ministra, Elisa Ferreira, era a ministra, nós éramos um quadro muito pequenino, comparado com outros serviços aí que eram enormes. Às vezes nas reuniões gerais, quando abriam a boca, só falavam em milhões. E nós tínhamos alguns milhões, mas era para o quadro todo. Mas digamos assim, esse não fatiamento permitiu que nós fizéssemos um planeamento de longo prazo. Porquê? Porque uma obra em património não é exatamente o mesmo que fazer um bairro social. E esta ideia de protelar o financiamento e digamos assim, deixar aquilo que na altura ouvia os colegas falarem muito, os homens da economia, o overbooking, não é? Ou seja, nós aprovarmos acima da capacidade que tínhamos. Porquê? Porque sabíamos que algumas das partes não é sempre, não é? Não iam ser concretizadas, mas não íamos perder o dinheiro. E, portanto, sempre um planeamento com uma margem de segurança mais ou menos acertada, mas isso permitiu que, quando eu saio em 2005, 2006, digamos assim, haja um conjunto de realizações e acompanhássemos sempre, também devido à própria gestão desse tal gabinete que me ajudava muito, tivéssemos sempre uma capacidade de gestão que andava muito em cima dos 90% de realização financeira. E isso foi muito interessante. E, portanto, foi uma dinâmica nova que a Direção Regional teve, foi uma dinâmica muito importante, mas também convém dizer que durante estes anos às vezes não havia vida. Às vezes era um bocadinho complicado gerirmos a nossa própria vida, porque de facto foram anos muito empenhados de toda a gente que estava aqui, não é a minha em particular, foi toda a gente que aqui estava, que teve um papel importantíssimo na metodologia, na abordagem, no acompanhamento da obra, mas também a realização da obra, e isso foi extraordinariamente importante. Eu acho que foi uma satisfação para muita gente que ao longo da vida teve, digamos, desempenhos profissionais e tem desempenhos profissionais concretizados. Os dois âmbitos que, digamos assim, respondendo à questão da direção regional,
do IPAR, ter dois mundos, de certa forma. O das obras era assim geralmente dito, integrava a valorização, a conservação, e o outro, o outro mundo, que era o mundo da salvaguarda. Eu brincava muitas vezes dizendo, nós falamos às vezes da Capela Sistina e vemos a questão dos eleitos e dos malditos. Não é? E a ideia dos eleitos e dos malditos era um bocadinho das duas divisões que existiam na direção regional, divisões administrativas, que eram os eleitos, nesta fase do início do século XXI, que estava muito ligada às obras, e os malditos, que era a questão da salvaguarda. Bem, isto tem a ver também com o passado da própria direção regional, do próprio IPPC, depois do IPAR, e tem, inclusivamente, vai buscar algumas bases ao antes de 25 de Abril, que é aquela ideia de que nada se pode fazer sem haver uma autorização formal. Porquê? Porque podem estragar. E esta ideia do podem estragar manteve-se e mantinha-se nessa perspectiva da salvaguarda. E com razão. E a direção regional, do IPAR, quando é criada, tem de facto essas duas divisões. Portanto, há um diretor regional e depois tem dois chefes de divisão, digamos assim, com estas competências. E há aqui uma questão muito interessante, é que esta ideia da salvaguarda, sendo a ideia dos malditos, pensando naquela figura que falei há pouco, sendo a ideia dos malditos, eu lembro-me de sempre nós aqui levantarmos esta questão. Como é que podemos ser menos malditos? Ou como é que pode haver menos gente a maldizer, melhorando a capacidade de projeto inicial? Ou seja, nós não precisamos dizer não a tanta coisa se o que vier tiver melhor qualidade. E começamos claramente a lançar uma situação que eu julgo que resultou muito bem, que foi a de incentivar alguma modéstia em quem projeta e alguma vontade política, por exemplo, quando estávamos nas autarquias, digamos assim, em pretender, em querer que o projeto passe ou que a intervenção passe mais facilmente, sem tantos ses, sem tantos mas, que protelavam muito os projetos. E como é que se fez isso? Desenvolvendo uma ideia que era conversem previamente connosco. Não é que nós vamos dar soluções, não podemos dar soluções, como é evidente, mas podemos contribuir no debate. E por outro lado também, o que se verificou é que da parte das próprias escolas de arquitetura e digamos, das escolas de conservação, das escolas de restauro, começou a haver também uma maior preocupação, até uma melhoria, uma especificidade maior em algumas formações, que levou também a pensar as coisas de uma forma um pouquinho mais alargadas. As próprias câmaras municipais também começaram a estar melhor equipadas. E, portanto, deixaram de ler exclusivamente à linha digamos assim, da lei, mas começaram a interpretar, de certa forma, no diálogo connosco. E isto foi tão melhor, quer dizer, conseguiram-se soluções cada vez melhores, porque, na realidade, entrava o quadro comunitário que financiava a intervenção. E se financiava a intervenção, necessariamente, condicionava um bocadinho a qualidade do projeto. E isso houve evoluções enormes. Houve evoluções enormes neste diálogo, até porque também há aqui uma outra situação interessante, que é o facto de haver financiamento para concretizar certo determinado projeto e os financiamentos serem bons, não, quer dizer, não serem financiamentos à míngua, eram financiamentos realistas, também permitiam que fossem escolhidos boas equipas de projeto. E ao melhorar as equipas de projeto, elas foram-se adaptando e foram-se respondendo melhor. Portanto, a questão da salvaguarda
a divisão de salvaguarda foi tendo uma atitude cada vez mais pedagógica, preventiva, e melhorou muito esse tipo de situação. E criou-se uma escola, claro, uma escola, autenticamente uma escola de intervenção. A escola no sentido, digamos, uma ideia e digamos assim, uma aceitação de uma intervenção. É evidente que continuou a haver, na parte da salvaguarda, continua a haver sempre problemas gravíssimos. Gravíssimos sempre, é evidente. Até que dizer que não, por força da legislação, a coisas absurdas. Às dissonâncias manifestas no território, não é? E também é evidente que lá estamos a falar no início do século XXI e o conceito de paisagem, o alargamento de paisagem, esta perspectiva da própria legislação, das normas que iam sendo tidas no exterior ou lançadas a partir do exterior, muito a partir da Unesco, por exemplo, a partir do Conselho da Europa, e assumidas depois em legislação nacional. Há sempre aqui uma diferença de tempo de alguns anos entre digamos assim, a decisão ou o lançamento internacional e depois a aceitação ao nível da lei. Mas essa situação também foi melhorando. Por outro lado também, nós tivemos sempre em Portugal uma legislação interessante, que foi a Lei de Bases. A primeira Lei de Bases dos anos 80, que no entanto tinha muita coisa que era, digamos assim, não era praticável. A segunda, a Lei de Bases já do início do século XXI, vem criar um corpo, vem digamos, criar uma cápsula à intervenção de património, que é manifestamente uma situação mais especial, com uma outra cobertura, e portanto já não permite a arbitrariedade absoluta. Não é? E já não estamos a falar de uma ideia de gosto, a salvaguarda decide por gosto ou não gosto. Não, digamos, sim, há um conjunto de conceitos que são mais suportados. Esta é uma perspectiva. Por outro lado, também aconteceu que, no início do século XXI, o próprio IPAR, neste caso o IPAR Norte, avançou com digamos assim, com uma atividade que, não sendo especificamente da sua responsabilidade, avançou com lógicas de pós-graduações para a administração pública, feitas aqui, precisamente nesta casa, depois com várias visitas, visitas de estudo, aulas, sessões no exterior, mas em que, de certa forma, se conseguiu, através da articulação com o ensino superior, se conseguiu criar aqui um pouco aquilo que outras instituições, por exemplo a Defesa Nacional, o Ministério da Defesa Nacional, têm os chamados cursos de auditores, que faz com que haja uma permanente atualização das ideias, muitas vezes contraditórias, mas que é transmitida através de conferências sistemáticas ao longo do... Portanto, não são aulas dadas por uma formação de um docente, mas sim através de conferências que vêm trazer várias perspectivas. Nós fizemos dois cursos aqui, em articulação com o ensino superior, e que correram muito bem. Ainda hoje, muitas das pessoas que estão nas várias áreas da cultura na região passaram por essas formações. Foi, na minha opinião, uma etapa muito interessante, porque articulou os quadros comunitários, articulou o pensamento que vinha das próprias instituições que tinham os seus intervenientes. Portanto, nós acolhemos, digamos assim, houve uma osmose no sentido de acolhermos muitas das preocupações que eles nos transmitiam e, de certa forma, foram também, a partir daí, portadores das problemáticas e das questões e da dimensão do problema que era colocado nas intervenções. As intervenções e os projetos não era pelo seu tamanho, não era pela sua dimensão, não era pelo volume de financiamento, mas era pela qualidade da intervenção. Isto eu acho que isto foi muito interessante, foi uma ideia que surgiu, a Direção Regional, toda ela colaborou nessa perspectiva e, portanto, e um conjunto de entidades exteriores, nomeadamente as entidades que estavam a trabalhar e com responsabilidades de gestão e de intervenção em vários sítios que estavam a ser intervencionados pelos quadros comunitários, quer pelo POC, quer pelo plano regional. E, portanto, isso
digamos assim, permitiu-nos aqui também atualizar as reflexões, as coisas boas e menos boas. E nesta perspectiva também, a divisão de salvaguarda foi, digamos assim, foi ganhando, digamos assim, dinâmica no sentido de ter que intervir mais numa vertente pedagógica do que numa vertente digamos, do despacho, não é? do despacho. Por outro lado, também há aqui uma questão interessante. Sempre houve uma ideia de que, quando nós precisávamos de um despacho final, esse despacho final fosse sempre um despacho alicerçado. E não propriamente aquele despacho muito administrativo que é à consideração superior. E portanto, melhorar esta questão, não é? Fez com que, julgo que foi, digamos assim, uma pedagogia administrativa, cultural também na lógica em que nós garantíamos que a decisão não fosse uma mera decisão administrativa, mas sim com uma capacitação em argumento, fosse argumentada. Este aspecto é importante. Nós, no fundo, integramos o Ministério da Cultura e, portanto, não é propriamente uma decisão simples. Há que responsabilizar também os próprios intervenientes, neste caso os próprios técnicos. Por outro lado também, ao nível da divisão de salvaguarda, e lembro muito de articular isso na altura com Miguel Rodrigues, que estava como responsável da divisão, muito a participação conjunta, não propriamente um somatório de um parecer de arqueologia, um somatório de um parecer de arquitetura, mas haver na medida, embora houvesse, digamos assim, os pareceres dos diferentes técnicos, que necessariamente cada um dava-se a debruçar sobre casos específicos, haver muitas vezes também uma leitura mais global da própria intervenção. E eu julgo que isso foi uma evolução grande na articulação, no diálogo com os intervenientes exteriores. Eu acho que muitos dos intervenientes exteriores começaram a ver que a decisão vem suportada e não um somatório de pareceres e de opiniões. Esta foi uma vertente interessante. Por outro lado também, na vertente da divisão de obras, digamos assim, a própria divisão de obras tinha gente integrada, muita qualidade, quer ao nível das arquiteturas, quer ao nível das engenharias, quer ao nível das conservações, e, portanto, houve sempre uma articulação entre aquilo que era possível fazer em concreto, aquilo que era possível encomendar ao exterior, porque não tínhamos capacidade interna, mas sob coordenação interior, e também aquelas situações em que os pareceres que nós tínhamos que dar no cruzamento entre a obra, entre a divisão de obra e a divisão de salvaguarda, os pareceres que tínhamos que dar tinham também muito a ver com uma certa harmonização das intervenções, quer da responsabilidade direta, quer da responsabilidade indireta, quando vinha de entidades exteriores. Há aqui uma outra questão também que é interessante, é que o quadro comunitário abriu, e a vontade política, e aqui temos que falar na nossa articulação, porque as direções regionais eram direções regionais do IPAR, portanto, a articulação direta com o IPAR. E, digamos, muitas vezes até com o próprio Ministro. Havia aqui uma articulação direta via IPAR com os próprios Ministros. E este aspecto foi também muito interessante. Porquê? Porque permitiu que avançássemos para uma leitura muito mais global do monumento ou do sítio, ao nível da própria aquisição de terrenos. Para quê? Para intervir, para fazer obra? Muitas vezes não. Para salvaguardar o espaço do monumento. E, digamos assim, deixamos muito aquela ideia dos 50 metros, em que já se pode fazer a geneira aos 51 metros, não é? Mas tentamos, nos monumentos que ficavam sob a responsabilidade direta do IPAR, criar um espaço, digamos assim, que tentasse reconstituir, na medida do possível, tanto quanto possível, o original ou uma lógica harmoniosa de um momento do monumento. Não é? De um momento do monumento. Não é irmos ao original, mas irmos àquele que é visível.
Nós estamos a inventar nada, mas estamos a observar. E isso aconteceu em vários sítios. Aconteceu, por exemplo, em sítios arqueológicos, aconteceu em espaços de mosteiros, digamos assim, de conventos, em que essa ideia foi, digamos assim, assumida como uma lógica de território. E isto permitiu criar aqui uma salvaguarda também, pensando em quê? Pensando na tal ideia de podermos intervir em 30 anos. Não é? Provavelmente a situação hoje estará parcialmente resolvida, outras situações terão que ser resolvidas. Portanto, esta ideia, estas possibilidades, também tínhamos, digamos assim, havia um empenhamento muito forte da vertente da presidência do IPAR, que era uma vertente cultural, naturalmente com uma capacidade administrativa, e nós com uma capacidade financeira, porque o dinheiro, curiosamente, para estas intervenções não era propriamente do IPAR, mas era do Plano Operacional da Cultura, ao qual o IPAR acedia por concurso, e era do quadro comunitário ao qual nós acedíamos através da unidade de gestão global, do qual eu estava só com a vertente da cultura. E, portanto, este conjunto fez com que as divisões de património, digamos, de intervenção em obra e as divisões de salvaguarda pudessem, de certa forma, amenizar também a sua relação com o exterior. Uma pela boa imagem que estava a transmitir pela intervenção, outra pela boa imagem que estava a transmitir por tentar que os problemas não chegassem à fase final. E quando chegavam à fase final, sempre foi muito aborrecido. E normalmente perdia sempre, o património perdeu sempre. Não é? Portanto, preocupámos-nos fundamentalmente com essa questão amontante, parece interessante, que é, falou o caso da Áustria. O caso da Áustria teve documentação ainda no século XIX, precisamente sobre como intervir na questão do património. Digamos, a solidez das coisas muitas vezes não é em função da riqueza de património, mas é em função da riqueza da mente das suas populações. Porque chegamos à Itália e o problema não é exatamente igual, não é? No entanto, tem uma riqueza patrimonial. O que tem também tem estruturas de património com mão de ferro. É evidente que nós, na gestão do território e na gestão das atitudes, nós vamos sempre buscar as bases ao século XIX e perceber o Alexandre Herculano quando ele fazia algumas críticas. Para perceber algumas atitudes também que surgiram de uma forma mais recente, até a seguir ao 25 de Abril, com a afirmação autárquica. É evidente que as autarquias têm um papel muito importante, mas não tinham pessoal técnico preparado, de maneira nenhuma. Nos anos 80, as autarquias, tirando muito poucas, e eram mesmo muito poucas, tinham um reduzidíssimo quadro preparado para intervir no território. Aliás, ler um pouco o David Ribeiro Teles, ele diz isso. Não é? O Ribeiro Teles diz muito isso, fala muito nisso nas questões das leituras de património, nas questões de paisagem, nas questões das linhas de água, nas questões da própria árvore. Portanto, é um problema que se coloca e que se evoluiu bastante. No entanto, ao nível de património, houve sempre uma situação que é a situação de que as pessoas acham que é útil o património se não os prejudicar. E acham que é útil o património se puderem tirar algum valor disso. Ou então tirar, nem que seja, digamos assim, uma questão de dizer este senhor é preocupado. E quando se cria uma questão de aparecer, por exemplo, um arqueólogo que diz, não, mas isto tem uma ocupação anterior, é necessário estudar a ocupação anterior, os anos foram mudando. Os anos vão mudando, não é? Nós estamos a falar em 2022 e nós temos que ver que as situações estão diferentes do que eram em 80 ou em 90. E eu dou normalmente um exemplo muito simples. Hoje em dia, qualquer criança que vá na escola e que vá deitar um saco de lixo aos contentores, ele chega lá e sabe onde é que mete, no verde, no amarelo, sabe muito bem.
eu tenho ainda que ler qual é o referente a qual deles, para saber selecionar. Porquê? Porque na realidade digamos assim, não fui conformado quando menino neste tipo de situações. Claro que cumpro lendo, mas eles não precisam de ler. Portanto, há aqui uma diferença de formação, há aqui uma lógica que é completamente diferente. Hoje em dia também as situações mudaram. Uma região norte, eu lembro no quadro comunitário, eu dizia que havia aqui um diálogo muito intenso, mas eram mais de 80 presidentes de Câmara, cada um a pensar em territórios diferentes, cada um com formas diferentes, e que nós tínhamos de ter um diálogo nessa perspectiva. Assim como a Igreja. Nós tínhamos 6 bispos, não é? Aqui a região norte apanha 6 bispos, não é? E cada diocese tinha também a sua lógica. E também dentro das próprias, nos nossos patrimónios religiosos, há heranças ainda do período digamos assim, da extinção das ordens religiosas e da forma como tudo isto foi sequenciado a seguir à Primeira República, e nós estamos no século XXI, mas esses fatores ficam. E há reações muitas vezes. E articular este tipo de situações não é só fazer obra, nem ter dinheiro para fazer a obra. É fundamentalmente também, há aqui uma vertente cultural diplomática que é muito importante. E intervir num sítio religioso não é exatamente intervir noutro sítio, eu vou falar religioso, cultural, espaços culturais. E este é um outro aspecto. A grande parte do reuso do património que nós estamos a fazer tem lógicas cultuais. E estas lógicas culturais têm que ser também respeitadas no âmbito dos acordos internacionais. E este é um dos aspectos que me parecem extraordinariamente importantes na gestão do património. A primeira reflexão em que eu participei, digamos assim, reflexão sobre o interesse de uma delegação de cultura do Norte passar a ser uma direção-geral e, portanto, passar a ser ter o peso de uma direção-geral, foi num governo em que estava como Ministro da Cultura e da Investigação Científica Lucas Pires e como Secretário de Estado Gomes de Pinho. E foi aí a primeira vez que eu participei eu acho que foi a última, portanto já lá vão uns anos, nos anos 80, que era, na realidade, o caso Norte. Eu falo no caso Norte, conheço mal as outras situações, portanto, falando no caso Norte, até muito pela própria afirmação que o Rui Feijó teve no lançamento da própria delegação, e pelo sítio em que ficou instalada, um sítio digno, uma situação. Isto também conta muito, não é? Quer dizer, porque uma direção-geral instalada num 8º andar, no meio de advogados, e nós chegamos a ter um serviço instalado no meio do gabinete de advogados e de uma senhora cartomante. Portanto, isto não é propriamente o melhor sítio para ter um serviço de Estado. Mas esta ideia, de facto, é uma ideia muito interessante, na minha perspectiva. Porquê? Porque deixou de haver redundâncias, de certa forma, na administração pública na questão do património. A luta, de certa forma, entre a vertente IPAR, na vertente de obras, de intervenção de obras e na lógica de gestão de obras, e a chamada DGEM, arrastou-se durante muito tempo. E por muito bom entendimento ou diplomacia que pudesse haver entre os próprios diretores, a situação acabava por ser desagradável. Eu pessoalmente nunca tive litígios diretos até com o diretor que estava da DGEM, mas conversávamos e percebíamos que efetivamente às vezes estávamos a olhar de formas diferentes para monumentos semelhantes. E a certa altura lembro-me que já no tempo do engenheiro Lamas, houve uma solução que foi, a partir daí, depois julgo que no IPAR também a mesma coisa, havia uma lista de monumentos onde interviam outros interviam. O problema não era ter uma lista e intervir uns e outros, era a metodologia de intervenção. E, portanto, aqui o problema não era o doente, era a forma como se tratava o doente, e, portanto, aí havia confusões. O facto de a cultura assumir-se como direção regional, e, digamos, agregar todo um conjunto de áreas de trabalho, parece-me muito interessante.
Agora, uma crítica que eu sempre tive, e posso fazê-la agora, depois de ter saído já dos quadros, de estar como aposentado, é que fazer isto à custa do que estava, exclusivamente, é reduzir a capacidade de intervenção. Ou seja, a Direção Regional, por exemplo, falando na questão de património, a Direção Regional do IPPC, do IPAR, tinha uma estrutura organizada em que tinha as tais divisões, por exemplo, que tinha as FIAs repartidas. Reajustar com o mesmo número de FIAs, reajustar uma direção regional, não resulta. Sim, no total é o mesmo, porque pegaram nelas e deslocaram-nas para outro sítio, não é? Portanto, dizer a uma direção regional que tinha X pessoas, mantém-se a mesma coisa, só se lhe muda o nome, isto não resulta. É necessário que as estruturas funcionem de outra forma. As direções regionais do IPAR, a certa altura, nós estávamos, eu lembro de estar a discutir isso em 2005, 2004, 2005, depois, entretanto, não houve possibilidade, mas íamos avançando para isso, e até digamos assim, houve algumas pessoas ao nível de ministros que achavam que sim, que nós aqui fizemos uma experiência, foi criar uma terceira divisão, digamos assim, ou seja, um terceiro chefe de divisão, ou na altura não tínhamos o lugar para terceiro chefe de divisão, só tínhamos dois, mas criar-se, digamos assim, um lugar que pudesse vir a gerar uma terceira, que era um centro de recurso documental. A casa uma casa como esta, precisava muito de gestão de recursos ao nível documental e reduzir a circulação de papel, por exemplo. Isto era um dos casos. Ao mesmo tempo que reduzíamos muito um problema que tivemos sempre ao longo de décadas, que era a capacidade de responder dentro dos prazos exigidos. Os prazos exigidos para responder fundamentalmente ao nível da salvaguarda, mas a partir de certa altura também ao nível dos próprios concursos de obras, os prazos não eram compatíveis com o que nós tínhamos instalado e vimos confrontados com uma necessidade de acelerar ao nível dos sistemas informáticos, ao nível da circulação informática, ao nível da digitalização de documentos, ao nível da forma como essa digitalização originava depois o próprio despacho e fazia circular toda essa informação. E, portanto, nós aqui, no IPAR Porto, que transformou-se em IPAR Norte, digamos assim, estávamos a avançar para uma terceira divisão, para a criação, digamos, de uma estrutura que gerasse um terceiro chefe de divisão. Quando surgem, de facto, as alterações nominais, estruturais, mas não surge, digamos assim, não há um suporte ao nível da estrutura de funcionamento, eu senti na altura que estávamos a fragilizar, embora estivéssemos politicamente a assumir uma outra dimensão, mas fragilizar o funcionamento. Habituei-me ao longo das décadas em que estive no património, em que as reformas são precisamente pensadas, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes pensadas a partir de slogans de marketing. E essa é manifestamente a questão de se reduzir o número de desfias intermédias, é manifestamente de marketing, é uma atitude de marketing político e nada mais. Não há uma preocupação de fazer com que os serviços funcionem de uma forma lógica, mas sim de uma lógica, uma mera marketing político. Eu lembro-me, por exemplo, de quando se falou precisamente na criação da Direção Regional no tempo do Engenheiro Lamas, essa situação de se garantir o funcionamento da estrutura foi uma das preocupações. Quando mais tarde surgiu a Direção Regional do IPAR e surgiu precisamente a questão do Norte, digamos assim, desta agregar Vila Real ter pessoal, mas nunca ter próprio, eu assumir, garantir as duas direções regionais, digamos, e o território, essa situação, curiosamente, foi também pensada, mas foi pensada de como é que harmonizamos essa situação. Foi muito simples. É que uma decisão política fazia com que
houvesse uma direção regional em Vila Real e uma em Castelo Branco. E a questão de Castelo Branco foi instalada a direção regional em Castelo Branco. Nem Vila Real não. Porquê? Precisamente porque o quadro comunitário da região norte era um quadro global para a região. E havia problemas na região que não tinham a ver connosco, mas tinha a ver problemas na região. Um célebre problema que era o Hospital de Lamego, por exemplo. Era um problema que o Lamego o Hospital de Lamego, ao nível da administração, Lamego dependia administrativamente de Coimbra, da área da saúde, mas ao nível de intervenção em infraestruturas e construção dependia da região norte, porque está na região norte. E, portanto, as regiões não eram compatíveis. E, precisamente para que não houvesse essa dissonância ao nível de património, surgiu a ideia, então vamos manter o norte na sua lógica de região norte. E digamos assim, foi essa situação que se manteve. E não haver esta dissonância, porque senão, a certa altura, digamos assim, podíamos ter a situação como do Hospital de Lamego, que era faladíssima nas reuniões com a Comissão de Coordenação. E, portanto, esta conjugação foi pensada desta forma. Não houve tempo para adequar a direção regional digamos assim, ao que nos estava a ser exigido. Porquê? Porque, na realidade, esta região norte podia acolher, ao nível dos próprios orçamentos de Estado e ao nível da própria estrutura de Estado na altura, podia acolher mais 2 chefes de divisão e mais um diretor de serviço, correspondente a Vila Real. Isso nunca aconteceu. E por isso ficaram-se pela redução das chefias. Mas a redução das chefias, ou a manutenção das chefias, ou a redução das chefias, é feita em função de quê? É feita em função, as chefias existem em função de um plano estratégico que tem que existir para os serviços, e não por uma mera administração. Isto não é uma esquadra de polícia que tem que ter um chefe de polícia para 5 polícias. Não é isto. Quer dizer, é efetivamente muito bem organizado, não me estou a meter na situação da polícia, mas digamos, não é esta situação, não é? É uma questão concreta de carga de trabalho. E esta ideia da carga de trabalho é que devem corresponder, e circuitos de trabalho, e velocidades de trabalho, e lógicas de trabalho, e capacidade de resposta. E capacidade de resposta não só em volume, mas em tempo. E isto é um aspecto muito, muito importante. E, portanto, o que eu julgo é que, se a situação fosse pensada seriamente, uma direção regional de cultura, como está neste momento construída, com as várias áreas que tem integrado, é uma ideia que eu me habituei a ver debatida, a ver consolidada há muitos anos, há décadas, não é? Desde os anos 80, como disse, quando conversávamos isto, e conversava muito com o Rui Feixó, com o delegado, depois até com os delegados seguintes também, e esta era uma ideia interessante, que é uma ideia que não é confundível com a ideia de que aqueles gajos, desculpe o termo, mas era assim mesmo que as coisas eram faladas, querem a independência, querem a regionalização, querem a independência por fazerem umas coisas lá em cima. Não, para isso tem que haver, manifestamente, órgãos que articulam. Sempre houve conselhos consultivos no IPAR, sempre houve conselhos articulados antes e depois da existência do próprio IPPC e do IPAR. Sempre existiram as comissões, sempre existiram esses órgãos que necessariamente eram até órgãos técnicos, não eram órgãos políticos, e que faziam esta harmonização no país. E julgo que este é um dos aspectos interessantes. Eu não sei o que é que está a ser pensado, porque já passei por tanta situação durante os anos em que estive no próprio serviço, por várias ideias, várias comissões de coordenação, várias ideias de comissão de coordenação. Felizmente parece que agora se fixaram as ideias das cinco regiões, mas não sei exatamente o que é que vai acontecer. Agora, há uma coisa que é importante, é que o território existe. Os sítios patrimoniais, os monumentos não mudam de sítio, estão onde estão. E, portanto, não vale a pena andarmos a falar em litoral e interior, porque em relação ao património, as coisas estão no sítio que estão e têm que ser geridas como estão, e têm que ser geridas de uma forma homogénea. Quando se fala em passar os monumentos para as câmaras municipais,
Eu não duvido das capacidades das câmaras municipais, até porque melhoraram muito nos últimos anos. Mas não podemos ter uma gestão espartilhada. Eu lembro-me que, em relação a alguns sítios importantes, nomeadamente o Castelo de Santa Maria da Feira, chegou a haver problemas de querem fazer feiras de Natal dentro de Santa Maria da Feira e transformar o Castelo da Feira na aldeia do Pai Natal. Eu não tenho nada contra as aldeias do Pai Natal, mas há sítios com certeza adequados e há atividades com certeza adequadas para fazer certos e determinados sítios. E, portanto, é evidente que eu não estou a tirar capacidade às câmaras municipais, estou a dizer é que há estruturas que têm o seu pensamento mais aprofundado, mais refletido e que podem ser colaborantes na tal lógica consultiva e, portanto, é extraordinariamente importante que uma direção regional bem dirigida, bem coordenada, tenha os seus quadros reforçados, porque tem aqui dentro, na direção regional, nomeadamente do património, tem do melhor que há. Tem técnicos que conseguem projetar, refletir antes do projeto, conseguem perspectivar a lógica da conservação, conseguem ter uma leitura de um território amplo e têm fundamentalmente uma experiência do contacto com um conjunto de personalidades que são importantes, mas decisórias. Nós temos 80 e tal presidentes de Câmara no norte do país. Temos 6 bispos. Cada um é diferente. Mas a lógica de intervenção, a metodologia, digamos assim, quase que a medicação dada ao monumento tem que ser muito semelhante. Porque senão perdemos a homogeneidade. E esta homogeneidade parece-me que é uma das coisas importantes que uma Direção Regional de Cultura pode fazer. Se está integrada no sítio A, ou no sítio B, ou no sítio C, eu não sei responder. Agora, que tem que manter esta homogeneidade e não um somatório de técnicos, esta parece-me absolutamente fundamental. É a harmonização que uma Direção Regional de Cultura tem, que é uma coisa que é tentada desde o início. Eu lembro-me que acompanhara desde os finais dos anos 70 e depois nos anos 80 com o Sr. Rui Feijó e com a equipa que o envolvia, e era exatamente esta a perspectiva que já na altura existia. Embora o território fosse diferente e os quilómetros fossem muito mais compridos do que são hoje.